Se há uma coisa tremenda na divindade de Jesus, é a humanidade dele. Talvez o que seja mais admirável na divindade de Cristo seja a sua humanidade. Porque ele se mostrou mais divino do que nós esperávamos que ele fosse, ou do que se espera de um divino. É se tornar humano por amor. E eu queria meditar com vocês no texto em que Jesus foi mais humano, lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Por que eu queria que a gente meditasse essa noite, o Espírito Santo de Deus falasse ao nosso coração, dentro da humanidade de Cristo? Porque a humanidade dele foi perfeita. Ninguém foi tão humano quanto Cristo. Ninguém foi tão divinamente humano como ele foi. Aí em Mateus 26, a partir do verso 36, fala assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, ou lugar da prensa, e disse aos seus discípulos, para quem foi conosco em Israel agora em julho, os amados que foram em Israel, o lugar é aquele onde eles queriam expulsar a gente. Vocês lembram, né? Que a gente parou para ter uma palavra, né? E aí chegaram os donos do lugar, porque é uma propriedade particular, e a gente não havia concluído a palavra ainda, e eles ficaram ali próximos, fazendo uma pressão psicológica, né? Os amados lembram daquilo lá. Aquele lugar ali é o Getsemane, é o lugar da prensa, fica no Monte das Oliveiras. Assentai-vos aqui enquanto vou além, um pouco além, orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Zebedeu era patrão de Pedro. Zebedeu era o dono da empresa de pescaria que Pedro trabalhava nela. E os filhos de Zebedeu estavam com ele ali, com Pedro, e se tornaram discípulos de Jesus também. E diz o texto que quando ele foi ali orar, ele falou para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou ali orar. Enquanto ele foi ali orar, diz o texto aqui, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele só começou a entristecer-se e a angustiar-se quando ele foi ali. Então lhes disse, Jesus expressou sua tristeza aos discípulos. Ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Quando ele falou para Pedro e os filhos de Zebedeu, ele já estava ali com eles. E lhes disse: ficai aqui. Acompanhe a leitura. E indo um pouco mais adiante, então ele saiu daqui, foi para ali, que se tornou aqui, e depois foi para lá. Vocês entenderam isso? Eu não estou fazendo jogo de palavras, não. Olhem aqui para mim que vocês vão entender. O texto é bem claro. Ele estava aqui, deixou alguns aqui, levou Pedro e os filhos de Zebedeu para mais além um pouco, e nesse além um pouco, ele abriu a alma para os homens. Até então era assunto de homem para homem. Até então nada tinha a ver com o divino. Até então ele era um homem expressando a sua dor humana, expressando a sua limitação humana, sua fraqueza humana. Até então nada de divino nós vemos aqui, porque é um Deus que se mostra fraco. É um Deus que se mostra limitado nos seus sentimentos. É um Deus humano. É um Deus homem. Não tire suas conclusões pelo que eu estou falando, até que nós completemos o raciocínio. Bem, até ali era Jesus homem. E Jesus homem fala assim para os discípulos: olha, eu estou numa tristeza tão profunda, numa angústia tão grande no meu coração,
que eu sinto vontade de morrer. Essa tristeza é tão profunda que dá vontade de morrer. Faço uma pausa aqui. Agora olhem para mim. Quantos de nós já nos sentimos assim? Quantas pessoas, a fraqueza que eles sentem é tão grande que os leva realmente à morte. São pessoas que optam por dar cabo da própria vida. Mas eles não dão cabo da vida porque não querem viver. Essas pessoas que se angustiam profundamente e que se suicidam, por assim dizer, eles não se suicidam tirando a vida. Eles se suicidam tentando achar uma solução para o seu problema, que entra numa dimensão tão grande que só a morte lhes parece solução. Uma pessoa que se suicida, ela não vai em busca da morte. Ela vai em busca da solução para a dor. Ela vai em busca da solução para a angústia profunda que ela traz na alma. Ela vai em busca de encontrar uma resposta ou encontrar um alívio para a sua dor. Amados, não sei se você já sentiu profundamente, e eu digo isso porque eu já senti, sinto, e sei que muitos de vocês sentem, e sei que alguns sentem, mas não dizem que sentem, porque acham que dizer que sentem os faria menores, os faria mais susceptíveis a críticas, lhe deixaria mais vulneráveis. Então as pessoas negam que sentem. Mas sejamos sinceros, todos já sentimos profunda angústia. Todos já passamos por momentos de dor profunda, seja na área da decepção, na área da angústia, do rancor, da falta de perdão. E várias são sintomas que somatizam o nosso corpo, o nosso bem-estar. Somatizam pela alma, a porta de entrada é a alma. Nós vemos aqui Jesus confirmando a tricotomia dele. Nós vemos o pensamento de Jesus, onde ele diz: olha, o meu espírito precisa fortalecer, porque a minha alma está arruinada, ela está fraca, ela está deteriorando com as decepções que eu tenho sofrido. Jesus expressa isso, queridos. Nós estamos falando sobre a humanidade de nosso Senhor Jesus. Quando falamos aqui a respeito das 4 autoridades espirituais, a autoridade emanada, a autoridade conquistada, a autoridade delegada ou outorgada, a autoridade usurpada. Estamos falando de uma autoridade conquistada, com todo o mérito que ela tem. Jesus foi homem, 100% homem, e conquistou a autoridade espiritual como homem. Não foi como Deus. Senão não haveria conquista. Não haveria mérito se ele não tivesse sido 100% homem. Sujeito às fraquezas de um homem. Sujeito às limitações de um homem. O que temos aqui, queridos, é Jesus sem medo algum de ser criticado, sem medo algum de ser mal compreendido, sem medo algum de ser abandonado, porque o abandono é um dos sentimentos, o sentimento do abandono é um dos sentimentos que mais nos faz ser introspectos. A nossa introspecção é o medo do abandono, é o medo da rejeição. Nós não queremos nos mostrar como somos. Eu olho aqui na plateia e vejo todo mundo bonito, penteadinho, né? Antigamente tinha o tal do cabelo pichainho, hoje em dia não existe mais esse negócio. Desde que inventaram a santa chapinha, né? Acabou. Hoje eu compreendo porque com o dia que chove quase não vem ninguém. Porque a alma ela revela, a alma
desculpe, a chuva ela revela. A chuva quando cai, ela revela, né? Caiu no cabelo com a chapinha, revela o cabelo que é. Não é assim? Então a chuva vem e lava e revela as coisas. Aí ninguém quer tomar chuva para não ser revelado aí, né? Os cabelos, né? Mas hoje em dia nós vivemos uma era que não tem feiura mais. Não existe mais feiura. Antigamente tinha gente feia, hoje em dia não tem mais gente feia. Hoje em dia o feio é o arrumadinho, né? Fulano está tão arrumadinho hoje, não é assim que a gente fala? Não existe mais feio, existe agora o arrumadinho. O arrumadinho é o feio bem vestido, bem produzido. Aí ele não fica feio, ele fica arrumadinho, né? A gente olha e fala, você está tão arrumadinho hoje, né? É aquela pessoa que a natureza não lhe foi muito benéfica, mas ele desenvolve aí um bom trabalho de esforço e consegue enganar muitos. Não a todos, mas a muitos. Então o que acontece? As pessoas, elas têm medo da rejeição. Eu quero ver se você chegar às 7 horas da manhã, apertar na casa de um irmão, de uma irmã, se a irmã vem te receber a visita sem passar um pente no cabelo, sem escovar o dente. Não, ninguém faz isso. Porque nós não aparecemos em público da forma que nós somos, ou que nos encontramos sem produzirmos-nos. O medo da rejeição. E limitações, queridos. Crises. As crises, nós escondemos as crises. Nós escondemos as nossas crises interiores. Nós disfarçamos as nossas crises. Mas Jesus não fez questão nenhuma de disfarçar dele. Jesus não disfarça em momento algum a crise dele. Acompanhe o raciocínio aqui. No verso 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Essa expressão do 39 aqui, depois eu vou comparar com outro texto. Orando e dizendo, meu Pai, se é possível. Orando e dizendo, meu Pai, se é possível. Se é possível, ele inicia aqui titubeando. Ele inicia aqui com um sentimento de incompetência ou de incapacidade de solução, colocando a decisão nas mãos do Pai. A autoridade emanada. Até aqui, ele se submete plenamente à autoridade emanada de Deus. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Pedro, nenhuma hora, meu amigo, você pode orar comigo, vigiar comigo? Onde é que fica a nossa amizade, rapaz? O que é isso? Eu te falei agora mesmo aqui que eu estava angustiado. Eu te falei da minha dor. Rapaz, você não pode vigiar comigo uma hora. Uma hora você não pode me sustentar em oração aqui. Poxa, Pedro. Vigia. Ora, para que você não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou angustiado, a minha alma está angustiada. Eu estou me fortalecendo no espírito para que Deus possa alimentar a minha alma. Indo segunda vez, orou, dizendo a mesma coisa. Dizendo a mesma coisa. Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça-se a tua vontade, mas olhe minha situação, meu Pai. 43. Voltando, achou-os outra vez adormecidos. Seus olhos estavam pesados, carregados. Um dia muito atribulado. Um dia muito atribulado. Eles haviam chegado em Jerusalém. Olha aqui para mim. Deixa eu fazer um pano de fundo nessa situação aqui.
Eles haviam chegado em Jerusalém vindos de uma tribulação muito grande. E nesse dia, durante o dia, foi o dia que Jesus entrou no templo. Está lá em Mateus capítulo 21, do verso 12 em diante. Ele vem do lado ocidental e entra pela porta formosa do templo. E quando ele entra pela porta formosa do templo, coisa que ele já havia feito pelo menos 98 vezes, para ser mais preciso na história, 98 vezes no mínimo, 33 anos de idade, 3 vezes no mínimo ao ano, são as 3 festas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. As 3 certamente ele participou da festa do templo como um bom judeu que era. Família judaica, tradicional. Jesus foi pelo menos 3 vezes por ano no templo, no mínimo. Então, no mínimo, 98 vezes já havia entrado. E aqui em Mateus 21, ele está entrando pela 99ª vez. E ele está entrando no templo. E lá diz o texto que vocês bem conhecem: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e compravam, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram no templo cegos e coxos, e ele os curou, vendo os principais sacerdotes. Onde estavam os principais sacerdotes? Dentro do templo. Eram escolhidos a dedo por Anás e por Caifás, que eram sumos sacerdotes que manipulavam o controle do templo, manipulavam a troca das moedas, o shekel do templo, que circulava uma vez ao ano somente. Então eles manipulavam aquilo ali e mantinham os principais sacerdotes dentro do templo para controlar o dinheiro que entrava. Corrupção pura, queridos. Corrupção pura. E Jesus indignado com tudo isso. E Jesus já estava irado com tudo isso. E saiu dali do templo e foi até a casa dos pais de João Marcos para cear. E ali ele deu a última lição para os seus discípulos, lavando os pés dos discípulos. E ali ele pôde mostrar mais uma vez que o amor vence todas as coisas, mas ele estava angustiado com o que ele havia feito no templo. Ele quase antecipou o processo de julgamento dele. Porque ele acabou com uma ordem estabelecida dentro do templo. Tinha 192 anos. 192 anos que o templo judaico experimentava aquilo que Jesus acabou naquela noite, ou naquele dia. Então Jesus vinha estressado, cansado, indignado, angustiado, decepcionado. Saiu lá do lava-pés com os discípulos e da Santa Ceia, daquela ceia onde nós vamos rememorar daqui a pouquinho aqui com os amados. Saiu dali e desceu direto para a propriedade particular do pai de João Marcos, que era o Getsemane, que ficava ali no Monte das Oliveiras. E o rapaz, o jovenzinho, o Marcos, que nós vemos na Bíblia escrito aqui pelo livro de Marcos, era um jovem ainda, saiu seguindo Jesus de longe, se enrolou num lençol, numa toalha lá, e saiu seguindo os discípulos para ver o que a mais eles iam fazer madrugada dentro. E presenciou Jesus falando com os discípulos. Todos dormiram, menos João Marcos. Os seus 12 dormiram, mas aquele menino estava acordado. Ele viu tudo. Ele registra todos esses fatos. O filho vai conversar com o pai. Vai ser algo tremendo de ser visto. Vão acontecer coisas sobrenaturais. Porque Jesus está subindo o monte para orar. Que coisa tremenda vai ser. Que poder tremendo vai ser. Ali o fogo vai descer mesmo. Ali o que vai ter de anjo subindo e descendo, batendo asa ali, vai ser um negócio tremendo. Aí quando eles chegam lá, o Deus, homem, começa a chorar.
eu estou angustiado, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso que está acontecendo, não suporto mais esse tipo de situação, eu estou angustiado, eu tenho a morte aqui, fica aqui assim, vai orando por mim aqui que eu vou conversar com o pai. Cadê o Yeshua Hamashia? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Cadê? Agora Jesus se mostra, mostrando sua fraqueza. Cadê o Jesus forte? Cadê? Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: agora vocês podem dormir, e repousem, porque é chegada a hora, viu? A hora chegou. Daqui por diante, o que tem para acontecer, vai acontecer. O inimigo já está vindo aí. Agora é hora de dormir. Eu fiz uma leitura dinâmica nisso tudo, eu quero dar uma passadinha em cada versículo com vocês. Primeiro, entendendo aqui que duas coisas nós fazemos de olhos fechados: orar e dormir. Mas há uma grande diferença entre essas duas coisas. No verso 37, fala aqui: e levando consigo Pedro e seus dois filhos, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha aqui para mim. Eu quero caminhar nesse momento que parece incompreensível aos olhos dos cristãos que veem em Cristo Jesus o Deus homem, mas não veem em Cristo Jesus o homem Deus. Não veem em Cristo Jesus suas limitações de homem colocadas nas mãos do Pai eterno. Caminhem comigo então. A primeira coisa que nós vemos é a postura de Jesus ante os outros discípulos. Jesus havia lavado os pés deles, servido, ensinado, mostrado, dado princípios, ceado, comungado com eles, num relacionamento, porque a ceia é o relacionamento. Nós vemos em Corinto lá o apóstolo Paulo brigando com os coríntios: vocês, não é possível, vocês estão bebendo. Jesus não tinha essa limitação. Jesus bebia vinho. Jesus bebia o vinho. Aliás, Jesus não multiplicou o pão, não transformou pedra em pão, mas transformou água em vinho, né? Alguns teólogos aí dizem: mas peraí, por que ele não transformou pedra em pão, mas transformou água em vinho? O vinho vicia, o vinho traz prejuízo, o pão não, né? Mas nós entendemos o que Jesus fez como um ato profético também. Já falamos aqui, já ministramos sobre esse assunto, não vamos entrar nele novamente. Mas Jesus transformou a água em vinho, e um bom vinho, né? Muita gente se embebedou com aquele vinho, né? Naquela festa. Não vamos dizer, aquele vinho, o vinho é bom, gente, o vinho era bom. Muita gente encheu a cara com vinho santo, e o vinho era bom. Lá em Corinto, a gente vê lá que o apóstolo Paulo fala para os coríntios, fala assim para eles: escuta, vocês estão bebendo todas, não é possível, né? Uns bebiam muito e outros não bebiam nada, mas quem não bebia nada, porque os bêbados já haviam bebido tudo já. Então, havia um descontrole total. Jesus trouxe o equilíbrio, mostrou para os discípulos, na comunhão, no relacionamento, e desceu para o Gólgota, desceu para o Getsemane. Ali estavam os 12. Estavam os 12 com ele. E a postura deles, no verso 36, é bem clara. Acompanhe o raciocínio. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Para os 12, era Jesus falando: gente, senta aqui, tá, que eu vou ali orar. Pedro, Tiago, João, vem cá. Vocês vêm comigo um pouquinho mais para frente, vem cá. Os outros ficaram. Esses 3 foram mais além. Para esses três, ele abriu o coração.
Repare o verso 37. Reparem só. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. E abriu o coração para eles. Ele falou daquilo que estava passando no coração dele. Ele falou assim, olha, então lhes disse a quem? Pedro, Tiago e João. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Estou muito triste, gente. Eu estou muito triste. Pronto. Olhem para mim. Vamos analisar isso aqui. Jesus estava muito triste. Ele vinha acumulando algumas situações no coração. Você tem situações no teu coração acumuladas de tristeza? Não, pastor, está tudo bem. Tem certeza? Quem aqui tem mais de 40 anos? Quem aqui, como o pastor Paulo Henrique, tem mais de 50? Quem bebe crush? Quem bebe crush? Quem bebe crush? Cadê, gente? Cadê os cinquentões aí? Quem bebe crush faz o quê? O que a propaganda dizia? Vocês não têm mais, tá vendo? Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. Complementa. Faz o solo, meu irmão. Vai lá, levanta, merece um solo. Faz o solo, vai lá. Vai, quem conhece a música, levanta e canta, vai lá. Cadê? Vai lá, Marta. É que vão aquecer o seu lar, diz o poeta. Tá vendo? Nem lembrava disso, tá? Nem lembrava desse negócio. Isso aí tem 40, 50 anos atrás. Eu não lembrava desse negócio aqui. Estou feliz, estou à toa, e a poupança Bamerindos? Aí, esse negócio tem 50 anos, esse negócio aí. Estava aí dentro de você. Precisou só eu dar um empurrãozinho e você, pegou no tranco. Está aí dentro de você isso aí. Assim como isso e outras coisas estão dentro de você e você não sabia que estavam aí dentro, existem situações dentro de você que você não sabe que estão aí dentro. Existem situações não resolvidas na sua alma que estão aí dentro e você não sabe que estão aí dentro. De quando em vez a gente liga a televisão e vê lá, fulano deu 3 tiros no outro porque o outro pisou no calo dele. Fulano passou na rua e alguém xingou lá e ele deu 3 tiros no outro, deu tantas facadas no outro. Falei, não, que ignorância, uma coisa tão pequena. Amados, às vezes não foi nem pelo pequeno, não. Foi pelo acúmulo de situações que a pessoa está dentro dela e deflagrou um processo de uma descarga emocional que juntou tudo aquilo que estava lá dentro, adormecido, dentro da pessoa. Nós levamos vida afora uma bagagem a qual desconhecemos. E 99% dessa bagagem, infelizmente, queridos, é de lixo. É de lixo. Nós gostamos de rememorar, a própria palavra fala que nós gostamos de trazer à memória aquilo que nos gera esperança. E eu já preguei aqui dizendo, ninguém aqui tem foto de enterro. Não achei ninguém com foto de enterro. Fica todo mundo do lado do caixão, aí, todo mundo aí perto do caixão, assim, agora dá uma choradinha para a esquerda, agora chora para a direita. Agora todo mundo com lencinho vermelho, lencinho amarelo passando no olho.
Ninguém faz isso. Não existe, a gente não gosta de rememorar, de ter lembranças de coisa ruim, de tristeza. Ninguém gosta disso. Então nós lançamos isso no esquecimento. A dor é a mesma. A dor que sentimos de quem já morreu há 10 anos atrás, hoje ainda é a mesma. O teu organismo, o teu instinto de defesa lançou essa dor, lançou essa lembrança no esquecimento, numa memória que você não utiliza no dia a dia por uma questão de proteção. Mas está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Jesus tinha um acúmulo como homem que ele era. Ah, mas pera, Jesus? Não, Jesus perdoava todo mundo. Jesus saía perdoando todo mundo. Amados, não era questão de perdão. Era questão de decepção. Era um Deus que se fez homem e conheceu como ser homem, sendo homem. E não teve medo de ser homem. Mas mesmo homem, buscava Deus. Mesmo como homem, ele buscou Deus. Ele buscou Deus. E ele sabia a necessidade que ele tinha. Eu escrevi aqui, Jesus como homem, vinha acumulando situações das quais ele ainda vinha administrando. Ele vinha administrando porque é a ótica do Deus que se fez homem. Enquanto a deidade plena, sem a vida de homem, ele processa isso facilmente. Mas agora ele se limita a um corpo de homem, a uma mente de homem, a uma vida de homem, a sentimentos humanos. Ele está processando tudo isso. Ele nunca havia sido verme antes. Sabe o vermezinho de Israel, que a palavra de Deus fala? Ele nunca havia sido um vermezinho de Israel. E agora ele está processando tudo aquilo que um homem sente, que havia acumulado dentro dele. E ele expressa isso para os seus mais chegados. E ele fala isso para os seus mais chegados. Ele se abre como homem. Eles não entenderam aquele momento. Amados, se você pegar a Bíblia todinha, toda a existência de Jesus, você não vai achar um texto sequer que traga mais humanidade do que esse. Não tem um texto sequer. Até aquele no qual ele se expõe novamente, sentindo solidão da rejeição pelo pecado. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando novamente a sua limitação humana, a sua fraqueza como homem, e mostrando como ele sentiu a solidão humana da rejeição pelo pecado. Mas esse texto consegue ser mais forte ainda, porque ele se abre como homem. Ele vira para os discípulos e fala assim: rapaz, eu estou sentindo no meu coração uma angústia tão grande. Mas Senhor, mestre, Deus angustiado? O que é isso, mestre? Espera aí, mestre. Larga disso, mestre. O que é isso? Mas ele se expôs, ele não teve vergonha de se expor. Amados, o ápice dessa mensagem, dessa palavra é isso. É entendermos que o próprio Jesus não teve vergonha de expor suas crises. Por que nós temos tanta vergonha de expor nossas crises? Por que nós somos assim? A Shalom está crescendo. A Shalom está crescendo. Nem por isso eu e minha esposa estamos mais santos do que éramos, pelo fato da Shalom estar crescendo. Não. Nós estamos amadurecendo, nos aperfeiçoando, sim, mas somos tão humanos quanto éramos há 10 anos atrás. Crises todos nós temos. Nós precisamos entender que todos temos crises. Até nós, pastores, temos crises. E eu modifico a expressão até para
em vez de até nós, principalmente nós como pastores. Porque nós suportamos as nossas crises e as vossas crises. Administramos as nossas crises e as vossas crises. E eu digo a vocês que Jesus estava em crise, não era por tanta crise dele, mas a crise do homem como um todo estava nele. Toda a crise da humanidade estava no coração dele naquele momento. Por isso tanta angústia. Por isso tanto sofrimento, ao ponto do seu suor virar gotas de sangue. Porque todas as crises dos homens estavam nele, naquele momento. Mas ele não se poupou. Ele não escondeu a sua crise. Amados, que coisa maravilhosa é isso, que coisa linda é ver Jesus em crise humana. Não que ele não tivesse a solução, porque a solução ele foi buscar naquele que tem toda a solução. Nisso ele mostrou a fortaleza da fé, a fortaleza do homem espiritual, porque apesar da crise existencial que ele estava, como homem, ele tinha em Deus o seu baluarte, em Deus o seu refúgio, em Deus o seu sustento. Ele mostrou que nós podemos ter crises da alma, mas o Espírito nos fortalece. Ele mostrou isso aqui. No verso 39, nós vemos, e indo um pouco adiante, agora ele vai para o campo espiritual. E amados, novamente eu digo para vocês, Deus não nos conhece enquanto coletivo somos. Deus não te conhece como Ministério Shalom, não. Deus conhece cada um de nós na nossa individualidade. Enquanto nós podemos partilhar a nossa crise, buscar ajuda uns dos outros, abrir o coração, expressarmos aos mais íntimos. Não são a todos, não, aos mais íntimos. Os mais íntimos, eles até suportam ver nossas crises. Jesus não mostrou a crise para todos, não. Ele separou os 3 mais chegados, os 3 que acompanhavam ele nos momentos de maior dificuldade, nos momentos em que precisava expressar maior fé, maior busca, maiores desafios. Lá com a filha de Jairo, quem vocês acham que entrou no local para ressuscitar Tabita? Quem foi? Esses 3, Pedro, Tiago e João. Foram os mesmos 3 que viram a crise dele, porque quem partilha do nosso sucesso pode partilhar das nossas crises. Amém, queridos? Percebam só a diferença. Não são todos, não. Somente esses 3 partilharam da crise, porque esses 3 sempre estiveram na vitória com ele. Amém, queridos? Aí ele leva os 3 e partilha da crise com eles. Mas no momento dele confessar a sua crise a Deus, no momento dele buscar ajuda, ele parte para o individual, ele parte para tete a tete, ele e Deus somente. Eu pergunto, quanto tempo tem que você não parte por tete a tete com Deus? Quanto tempo tem que você não dá nome aos bois? Quanto tempo tem que você não fala pecado no varejo? Porque nós pecamos no varejo, mas confessamos no atacado. Peca-se no varejo durante o dia todinho. Aí quando vai orar, na hora de dormir, você fala: Senhor, perdoa-nos pelos nossos múltiplos pecados. Ainda usa a palavra bonita ainda. Pelos nossos inúmeros pecados. Dê nome aos bois. Se você peca no varejo, confesse no varejo. E não é: Senhor, nós temos pecado, não. Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu, no plano individual. Porque é isso que Jesus nos ensina aqui, ó. Indo mais adiante, foi só conversar com o Pai. O problema dele espiritual, ele resolve, ele e Deus. Resolva você e Deus o seu problema espiritual. Não pense você que o seu irmão, que o seu amigo, que sua esposa, seu marido, que as pessoas são obrigadas a resolver com você suas crises. As suas crises se resolvem aos pés do Senhor. No individual, é você e Deus. E foi isso que Jesus fez. Apesar de ter aberto o coração para os seus próximos, ele os deixou ali, num outro plano, num segundo momento, e partiu para um encontro a sós com seu Pai.
um encontro a sós com Deus. E ele rasga o coração para Deus. Ele não se faz de filho de Deus, não. Ele não fala assim: Senhor, eu estou aqui a teu mando, e estou aqui porque estou obedecendo a tua ordem. Senhor, ele não enfeita o bolo, não. Ele não enfeita o bolo. Uma vez eu falei aqui para os amados, eu trabalhava no interior, lá em Uruaçu, Goiás, e um dia um político chegou lá e foi pedindo voto. Ele dava o santinho, dizia: irmão, vote irmão. Irmão vota irmão, irmão vota irmão, irmão vota irmão. E aí, o que a gente faz? O cara disse que é irmão. E eu dei uma ideia, falou: bota ele para conversar com o pai. Se ele é irmão, ele sabe conversar com o pai. Coloque ele em público, conversando com o pai. Vamos ouvir se ele tem intimidade com o pai. Se ele é irmão, ele tem intimidade com o pai. Caí na besteira de colocar aquela pessoa para orar. Foi uma vexa, viu? Porque eu acho que ele nunca tinha conversado com Deus antes. Ele, sem graça, levantou, olhou para um lado, olhou para o outro. Aí parecia que estava fazendo um grande discurso, um discurso assim, bem elaborado, bem rebuscado, né? Grandiosíssimo, ilustríssimo Deus, Criador do céu e da terra. Deus nunca se apresentou como Criador do céu e da terra. Deus não se apresenta como Criador do universo, nunca. Deus se apresenta como Criador do homem. Ele não fala: eu sou o Deus do universo. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de homens, não é Deus de coisas. Não é Deus de coisas. E a gente vê Jesus conversando com intimidade com Deus. Intimidade a ponto de dizer: Senhor, o Senhor sabe meu coração, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que meu coração está angustiado aqui com o que vai acontecer. O Senhor sabe que não vai ser fácil. O Senhor sabe, sempre soube disso. E eu sabia também, enquanto Deus, eu estava sendo Deus na plena deidade. Hoje eu estou como homem. Hoje eu estou aqui. Está igual a situação de Abraão e Isaac. Abraão deu tudo que tinha, mas Isaac deu tudo que era. Sabe? Às vezes nós fazemos, não que esse seja o caso, mas só para que vocês entendam a dor no coração de Jesus. Eu uma vez contei uma história aqui do porco e do galinha que estavam combinando fazer uma festa para o dono da fazenda. O dono da fazenda: é tão bom o seu porco, ele é tão bom com a gente, a gente podia fazer uma festa para ele. E o porco falou: o senhor tem razão, dona galinha, o senhor tem razão, tem que fazer uma festa para esse homem é bom demais com a gente, com todos os animais aqui da fazenda. Vamos fazer uma festa? Vamos. O que a gente vai servir? O porco parou, pensou: vamos servir uma galinhada para ele. Vamos fazer uma galinhada para ele. É muito fácil. Jesus, enquanto Deus, ele era na deidade, ele não tinha experimentado angústia como essa. Hoje ele está preso dentro de um corpo, dentro de um propósito. E ele se sentiu sufocado por esse propósito. Porque para voltar a ser Deus, na plenitude que ele sempre foi, ele tinha que cumprir esse propósito. E isso angustiou o coração dele. E ele se abriu com Deus. E ele falou para Deus. Interessante que esse texto ele traz uma peculiaridade. Essa expressão, prostrou-se sobre o rosto, é a mesma expressão que está lá em 1 Reis 18:42. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Prostrar-se com o rosto é meter o rosto entre os joelhos. E que posição é essa? É a posição da mulher judia dar à luz. Jesus se prostrou como se ele fosse dar à luz. Ele se prostrou e ali ele gerou uma circunstância. É algo muito interessante de ser visto. Ele não disfarça a humanidade dele. Ele descortina a alma. Ele descortina a alma. Sua alma estava cheia de tristeza.
Seu corpo estava sacrificado pelo esforço. Mas ele não se escandaliza com as nossas crises, porque ele conheceu a crise. Ele conheceu a crise. Ele precisava passar por aquilo, para que ele conhecesse a crise humana. Por isso ele é o nosso advogado. Não é o Espírito Santo que é o nosso advogado. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas a dor quem sentiu foi Jesus. Ele soube o que era crise. Precisava passar pela crise, para que nos entendesse na crise. Sabe a tua crise? Jesus te entende. Jesus compreende a sua crise. Porque ele levou essa crise na cruz do Calvário. Ele sentiu a tua crise para poder levá-la. Ele sentiu a tua dor para poder levá-la. É muito fácil de imaginar Jesus levando a dor de todos os homens, mas é muito difícil nós imaginarmos ele sentindo essa dor de toda a humanidade. E foi o que aconteceu ali naquele momento. Num plano eterno, ele passou cada crise que cada um de nós possamos ter, tenhamos tido um dia. Nós, os nossos ancestrais, os nossos descendentes e os nossos ascendentes, e toda a humanidade. Ele sentiu essa crise. Por isso, nós podemos confiar nele, porque ele sabe que é crise. Isso aumenta a nossa possibilidade de argumentação. Isso aumenta a nossa possibilidade de abertura da alma. Isso aumenta. Chega para a Rebeca, a minha filha, e fala para ela assim, alguém que chega para ela e fala assim, eu tive um acidente no carro. O carro capotou, girou tantas vezes, eu quase morri. Ela vai dizer para a pessoa, eu entendo o que você está falando, já aconteceu comigo. Eu já estive num carro que capotou, 2 pessoas morreram no mesmo carro, no mesmo acidente, e coube a mim permanecer. Deus me confiou mais anos de vida. Nada aconteceu comigo, estou sadia, bem novamente. Ela experimentou aquilo que a pessoa dirá. Por isso ela poderá compreender melhor. É assim com Jesus. Quando você fala para Jesus as suas crises, os seus problemas, ele sabe o que você está passando. Ele viveu isso. Ele vivenciou isso. Uma expressão interessante, que crises se vencem com amizade, com amor e com carinho. Vocês sabem por que Pedro dormiu, Tiago dormiu, João dormiu? Porque eles estavam numa relação de mestre e discípulo. Eles não tinham compreendido ainda a amizade que Jesus estendeu a eles, ao separá-los dos outros 9. Eles não entenderam o diferencial. Eles não compreenderam isso. Jesus não estava abrindo o coração para discípulos, estava abrindo o coração para amigos. Eles não entenderam isso. Crises se vencem, não é com religiosidade não, queridos. Não é com religiosidade. Se você tiver crise aqui dentro da igreja, não procure a igreja enquanto instituição para te ajudar. Não procure. Procure gente. Procure pessoas. Igreja tem normativos. Igreja tem um modus operandi próprio. Igreja não tem sentimentos. Pessoas têm sentimentos. Procure as pessoas mais próximas que você tem. Jesus não procurou institucional. Jesus não levou institucional, levou 3 amigos. Levou 3 pessoas que conheciam mais o coração dele. Diz o verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Eu quero parar nessa expressão. Nem uma hora? O que vocês acham que é uma expressão como essa? É uma expressão de cobrança ou de decepção?
Decepção. Muita gente lê isso aqui como cobrança, como um mestre cobrando o seu discípulo. Olha, discípulo, quando o mestre te chamar, pelo menos 1 hora vigie, no mínimo 1 hora. Porque existem qualificações para um discípulo. E um discípulo, por pouco qualificado que seja, ele vigia no mínimo 1 hora por dia. Ele ora 1 hora por dia. Jesus não estabeleceu regras do discipulado. Jesus não ensinou para Pedro que deveria vigiar pelo menos 1 hora por dia. Jesus não fala isso para a gente como algo a ser articulado, a ser cobrado como cristãos. Uma postura de fé e de prática. Algum fato religioso. Não. Ele não coloca isso para a gente. A expressão dele para Pedro, eu creio assim, está lá escrito lá isso em 2 Romero 3,15, vocês podem ler. Eu creio que o que Jesus falou para Pedro foi: Pedro, poxa rapaz, não é possível, cara. Você me ouviu falar da minha angústia com você. Você viu que eu estava precisando de ajuda. Não é possível que você não... 1 horinha você não pode ficar do meu lado. 1 horinha, Pedro. 1 horinha, rapaz. Foi alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Foi uma decepção. E ele volta para insistir com o pai, porque o pai era o único que ouvia ele. O pai era o único que resolvia os problemas dele. Não havia misericórdia no coração dos seus discípulos. Eles não compreenderam o tamanho da angústia de Jesus. Amados, não espere das pessoas que você ama que eles compreendam sua crise. Não espere. Não cobre deles que eles possam estar vigiando com você. Senão tua crise pode aumentar. A sua crise pode aumentar se você começar a confiar em homens que lhe deem assistência. O único que não falha numa situação de crise é Deus. Deus nunca falha na sua crise. O grande problema da maioria das pessoas que chega a suicídio, chega a tomar comprimidos antidepressivos, chega a ser internado, chega a ter crises terríveis, é porque eles confiam em homens. Confie em Deus. Saiba que Deus pode te tirar da tua crise. Por quê? Porque é Jesus quem intercede por você. É Jesus quem advoga por você na sua crise. O que é uma crise, afinal? Amados, a crise é a tua alma sendo ferida. A crise são as suas expectativas não sendo alcançadas. A crise são os seus projetos que você os prepara no coração e que as pessoas não se enquadram dentro deles. A crise são os seus planejamentos que não dão certo de acordo com o que você pensou que fossem dar. E você entra em crise. Agora, o Deus que sonda o teu coração, que conhece a sua dor, que sabe das suas limitações, é o único que não falha para te ajudar. Por 3 vezes, Jesus foi orar. Por 2 vezes, ele encontrou os discípulos dormindo. Ele não desistiu. Eles desistiram, mas ele não desistiu. O versículo 40 mostra que ele voltou novamente para orar. Mostrou sua fraqueza novamente, mostrou sua humanidade novamente e nos deixa uma lição tremenda. Como nós podemos ser humanos sem peso de consciência? Ele mostrou sua humanidade por 3 vezes. Suas limitações por 3 vezes, sem peso de consciência. A religião, queridos, tenta jogar você preso num estereotipo de cristão que não pode ter crise. Tem muita gente que sofre mais por ter sido encontrado em crise do que pela crise que foi encontrado. Tem muita gente que sofre mais por ter sido exposto numa crise. Seja ela uma crise da alma, uma crise de desobediência, uma crise de pecado.
Nós não podemos esconder quem somos. Nós não podemos ter medo de ter crise, porque crise faz parte da vida. É importante nós aprendamos essa lição com Jesus. Por 3 vezes ele se expôs. Ele não teve medo de se expor. Ele não teve medo de rejeição. Ele não teve medo dos discípulos falar assim, mas que Deus é esse que a gente está seguindo? Que Jesus é esse, o Filho de Deus que a gente está seguindo? O homem não para de chorar, o homem não para de pedir a Deus lá, para Deus livrar ele dessa situação. O que é isso? O que esse homem está nos ensinando, afinal? Está ensinando que a humanidade, ela não é um ato vergonhoso, você reconhecer suas limitações. Não é um ato vergonhoso você entender, ter discernimento do ponto que você pode chegar e do ponto que você só Deus pode te levar. Não é vergonhoso você reconhecer a tua incapacidade de resolver algum problema. Quantas vezes a gente vai aconselhar irmãos, o que eu faço agora, pastor? Eu falo, ora. Vai fazer o quê? Ora. Tem gente que acha que a gente sempre tem alguma coisa para dizer. Amados, o silêncio faz parte da experiência. O silêncio acumula experiência na vida da gente também. Tem horas que você tem que ficar em silêncio e orar para Deus. Em silêncio com os homens e em diálogo com Deus. A sua crise, ela só vai encontrar solução em Deus. Então tem situação que você tem que reconhecer a sua limitação. Nós muitas vezes tentamos esconder nossa fraqueza. Jesus não teve essa questão. Ele não escondeu a fraqueza dele. Ele não escondeu a limitação dele. E ela é necessária, queridos. Eu quase entrei em crise, buscando solução para isso aqui. Por quê? Porque como falar para uma igreja de um Jesus em crise? Mas, amados, é a crise que ele apresentou que faz dele o Jesus que ele é. Nos mostrando que a crise faz parte da vida. Nos mostrando que tribulação, conforme em Romanos capítulo 5, versículo 3, é processo de experiência, é processo de perseverança, é processo de esperança. Esse evangelho mamão com açúcar, que muita gente está acostumado, não é o evangelho de Jesus o Cristo, não é o evangelho dele. O evangelho dele é um evangelho firmado na experiência de vida. Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos. Foi um homem completo. E não se escondeu disso, não. Não se escondeu. Se os discípulos tinham a expectativa deles lá, de que ele fosse abrir os céus, os anjos fossem subir e descer, que haveria tremor na terra, porque ele ia orar, ele decepcionou os discípulos, mas não decepcionou a si mesmo, e não decepcionou ao Pai. Ele não se vestiu de uma santidade, de uma autossuficiência, quando ele não sentia isso. Ele jogou aberto com Deus. Ele falou para Deus, Senhor, eu estou em crise, Senhor. Porque, como é que faz? Eu estou carregando a culpa de toda a humanidade em cima de mim. Está difícil. Está pesado, Pai. Está uma situação quase que insuportável, porque eu estou sentindo na minha alma quase que até a morte. Mas eu não vou morrer disso, porque a tua palavra que está no meu coração diz que será morte de cruz. Mas está doendo mais do que a cruz. Aquela angústia doía mais que a cruz. Porque ela era a própria cruz de cada um de nós. Diz o versículo 41 algo. Antes de passar ao versículo 41, tem uma consideração aqui. Se as pessoas que estão à sua volta entram em crise com a sua crise, é importante
que você se cerque de pessoas que não tenham crise com a sua crise, que aceitem a sua crise. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos. Repita assim comigo: eu sou humano. Tem gente que acha que é pecado ter crise, porque a religião fala isso. Pessoas aí com máscara de crente, com uma crise terrível na vida, uma crise existencial terrível. Tem gente frequentando a igreja que não crê mais nem em Deus. Não crê em Deus, não crê em evangelho, não crê em vida eterna, não crê mais em nada. Está dentro da igreja pela crise que vive. Está tentando achar uma resposta para essa crise. E sabe, sente que a resposta é Deus. Tem ateu por aí, queridos, ateu, que fala assim: não, se Deus quiser, eu não passo por esse problema. Ateu. Porque todos nós entendemos que para as crises humanas, só Deus. Agora, você precisa assumir suas crises. Você precisa resolver suas crises. Você não pode esconder suas crises. Você não pode esconder seus traumas e achar que a vida pode continuar com isso lá dentro de você, apodrecendo. Você não pode fazer isso. Jesus não levou para a cruz aquela crise. Se ele tivesse ficado calado e tivesse ido até a cruz, a gente não estaria lendo isso aqui agora. E não teria visto as limitações dele como homem. Nós não podemos nos economizar nas nossas crises. Concluindo, diz o versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falava do Espírito dele ou dos discípulos? Jesus falava do Espírito dele ou dos discípulos? Reparem só, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, é uma compreensão dele para com os discípulos. É uma leitura que ele fez da vida dos discípulos. Ele não estava falando agora dele, não, está falando dos discípulos. Na verdade, o espírito de vocês está pronto, mas a carne ainda é fraca. Vocês ainda vão passar por problemas se vocês não vigiarem e orarem. Vocês estão prontos, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Vocês adormecem muito fácil, vocês se isolam muito fácil, vocês não participam das questões espirituais, dos problemas. Ele já havia dito dele mesmo, já havia falado dele mesmo. A consideração daqui por diante é com os discípulos. E isso se estende a nós, queridos. O espírito pode estar pronto, mas não negligencie. A carne é fraca. Uma crise de pecado, uma questão de pecado, pode colocar em xeque-mate a sua fé. Cuidado. Cuidado com as crises existenciais. Cuidado. Não coloque uma roupagem religiosa na sua crise. Não faça isso. Viva a sua crise. Resolva a sua crise. E lugar de resolver a crise, é no altar do Senhor. É aqui o lugar de resolver crise. Mas não esconda. Não esconda. Vamos ficar de pé. A segunda maior indústria do mundo é a da estética. Por que isso? Porque as pessoas não têm conseguido mudar o interior.
E elas buscam esconder a essência na aparência. O homem caminha por um vazio interior muito grande. Uma sociedade vazia. Uma sociedade cada vez mais rasa em seus relacionamentos. Uma sociedade cada vez mais rasa em seus valores existenciais. Uma sociedade cada vez mais corrompível e mais corrompida. Uma sociedade cada vez mais fraca em seus valores existenciais, em seus valores morais, éticos. Uma sociedade vivendo aquela crise que nós já falamos, a síndrome do SPA, síndrome do pensamento acelerado. Quilômetros de informações com centímetros de profundidade. Pessoas se relacionando sempre nas redes de relacionamento, onde as pessoas não sentem mais o calor humano, onde elas não conseguem mais desenvolver a existência humana em toda a sua crise, em toda a sua existência, em toda a sua amplitude. Há um tempo atrás eu contei uma história aqui que serve para ilustrar o que eu vou falar depois. De uma pessoa que colocou na rede de relacionamento dela de manhã: perdi o sentido da vida. E hoje mesmo eu vou dar cabo da minha vida. Queria agradecer a todos que fazem parte do meu ciclo aqui de relacionamentos. E postou isso aí numa dessas redes de relacionamento. Deu cabo da vida, sem que ninguém tenha dado feedback, sem que ninguém tenha dado um retorno, e dito ao menos: não faça isso não, não faça isso com a sua vida não. Jesus levou aqueles três mais adiante, porque Jesus os tomava por amigos. As nossas crises podem ser compartilhadas, mas solucionadas só em Deus. Não tem amigo nesse mundo que resolva a crise existencial. O único amigo é Jesus. Ele nos ensina 3 momentos. O primeiro momento, que devemos contar com pessoas que pensam como a gente pensa. Um segundo momento, devemos contar com pessoas mais próximas e as tenhamos por amigas, a ponto de abrir o coração. Mas um terceiro momento, em que só Jesus Cristo pode resolver as nossas crises. Quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos cear daqui a pouquinho, e eu quero desafiar você a enfrentar sua crise. Desafiar você a solucionar sua crise. Desafiar você a abrir teu coração com o Pai. Eu queria que, como um ato profético, você estivesse agora sem encostar em ninguém. Sinta-se só, você e o seu problema. Você não tem que agora pensar no problema do filho, da filha, do pai, da mãe, do tio, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do amigo, do irmão, da irmã. Você tem que pensar no seu problema, na sua crise. Sonda o teu coração. Peça que Deus sonde por você, vê se há em você alguma coisa que você precisa se desfazer nessa noite. E tenha liberdade de fazer como Jesus, dar um passo a mais e vir aqui no altar para resolver sua crise. Se despreenda, se exponha. Venha aqui à frente, em nome de Jesus, resolver sua crise. Não tenha medo de dizer assim: eu tenho minhas crises. Não tenha medo de reconhecer isso, mas faça como Jesus. Dê um passo a mais, dê um passo à frente. Baixe sua cabeça aqui à frente, feche seus olhos.
porque você está sozinho com o Pai. Está você e Deus. Só você e Deus. É assim que se resolve crise.